A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Continuando aqui, a passagem que Jesus estava limpando os pés de seus discípulos e eles estavam sentados, Jesus estava meio que limpando os pés dele e limpando também o espírito deles, amém? Separando seus discípulos. Vou estar continuando o versículo 12 em diante, amém? No capítulo 13 do Evangelho de João, depois que ele lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Depois, meus irmãos, que ele lavou os pés deles, ele tornou a se vestir com suas vestes, com suas vestimentas, e perguntou a eles: Vocês têm entendido o que eu tenho feito? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aqui ele já começa a falar sobre quem ele é. Ele diz: Vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês falam bem, porque eu verdadeiramente sou. Aqui ele está dizendo que ele é o Senhor, que ele é a manifestação do Senhor, a manifestação física do Senhor. Ele começa fazendo uma pergunta a eles: Vocês entenderam por que eu tenho feito isso com vocês, o que eu estou ensinando vocês a fazer? A maneira com que eu estou ensinando vocês a servir? Eles têm entendido o que eu tenho feito, o que eu tenho ensinado para vocês? É o que ele está dizendo, meus irmãos. Está perguntando se os apóstolos entenderam o que ele ensinou, da maneira com que ele ensinou a fazer, meus irmãos. Porque olha o que Jesus fez, meus irmãos. Jesus desceu e limpou os pés de cada um deles. Ainda foi bem claro, nem todos estáis limpos. Meus irmãos, alguns, não estou dizendo não todos, mas se você um dia pedir para alguém fazer isso aqui, a maioria das pessoas, meus irmãos, vai te devorar vivo. Porque para algumas pessoas isso que Jesus fez é insulto. A pessoa, imagina você limpar o pé de uma pessoa, meus irmãos. Descer, limpar, deixar limpinho. Para algumas pessoas, meus irmãos, o que Jesus fez aqui é insulto, mas não é, meus irmãos, porque muitos querem fazer coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas estrondosas, mas poucos são os que querem ser como o Senhor é. Jesus não nos chamou para aparecer, nos chamou para ser. E aqui, meus irmãos, ele fez isso com um objetivo. Não só revelar quem é Judas, mas também separar os seus apóstolos, meus irmãos. Ou seja, ele mesmo separou, ele mesmo desceu e limpou os pés de um por um. Até mesmo do Iscariote, que continuou com o coração sujo. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que nós devemos agir como igreja do Senhor. O que o Senhor está vendo é nosso papel como igreja, o que a gente prega, o que a gente ministra para Ele, meus irmãos. Muitas das vezes não está dizendo nada, ele quer ver as nossas ações. É uma coisa muito séria, meus irmãos, o que eu percebo,
E a igreja, muitas das vezes, quando se trata de descer, de renunciar suas vontades, de se despir do seu ego, ela carece muito, meus irmãos. Porque na hora que uma pessoa necessita de ajuda, a igreja é a primeira a pular fora. Meus irmãos, é uma coisa que o Senhor tem colocado muito no meu coração. E eu fiquei com isso no meu coração, de ver o papel da igreja na humanidade hoje em dia. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem a sensação que ela não serve para nada. Por quê, meus irmãos? Porque a gente vê tantos, meus irmãos, a gente escuta tanto testemunho de pessoas que necessitavam de ajuda, e a igreja, que deve ajudar, muitas das vezes não faz o seu papel, meus irmãos. Ah, Paulo, você está pedindo ajuda de alguém? Não, meus irmãos. Justamente pelo contrário. Eu me sinto envergonhado, meus irmãos, muitas das vezes, porque o meu papel como igreja é estar ajudando. E muitas das vezes, quando eu tenho oportunidade, eu ajudo. Mas agora, meus irmãos, tem muitos que, quando eu escuto dizer de muitos que tiram, meus irmãos, o fio da reta, tiram, meus irmãos, o fio da reta. Muitos que dizem que dão desculpas, meus irmãos, para não agir conforme o Evangelho, meus irmãos. Isso mexe comigo também. Por quê, meus irmãos? Porque quando se fala da Igreja de Jesus, meus irmãos, a gente tem uma esperança, mas quando a gente vê a forma com que ela está agindo, muitas das vezes a gente fica sem o que poder falar, meus irmãos, sem o que falar, entendeu? Meus irmãos, porque se Jesus, sendo quem Ele é, Ele fez todos os sinais, tinha todo o poder e ainda assim Ele auxiliava, o que está acontecendo comigo e com você, meus irmãos? Muitas das vezes a gente, para não ajudar uma pessoa, a gente até mente. O que está acontecendo com a gente, meus irmãos? O que está acontecendo comigo, com você? O que está acontecendo com a igreja lavada e remida, que só vive de egoísmo, que só vive de aparência, meus irmãos? O que está acontecendo com a igreja santa? Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Foi só um questionamento meu que eu coloquei aqui nesse final, porque justamente está dando uma lição de humildade, meus irmãos. Hoje eu também nem foquei muito em Judas, apesar de também essa mensagem estar sendo focada com o objetivo de revelar a traição dele, mas isso fala muito aos dias atuais. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.